Olá, sou a professora Poliana Nascimento e você está aqui no canal que a POESC vai fazer. Muitas dúvidas surgiram em torno da Resolução 83, que foi publicada no dia 20 no Diário Oficial. Avaliação de desempenho dos integrantes do quadro do magistério das escolas de tempo parcial e das escolas do ensino integral. Então vamos lá. Essa resolução, ela revoga, ela torna sem efeito os dispositivos da Resolução 61 de 2024, que era a resolução vigente com relação a esse processo de avaliação. Vamos aos pontos. Quem será avaliado? Os integrantes do quadro do magistério que estejam atuando nas escolas estaduais de tempo parcial integral, que serão periodicamente avaliados nos termos dessa resolução. O que é importante a gente salientar? Independente da carga horária que esse docente estiver no momento, mesmo que ele esteja afastado, também será avaliado. Por qualquer motivo que seja, ele vai ser avaliado. Interrupção de exercício serão computadas as ausências, as licenças de qualquer natureza e quem estiver afastado não terá impedimento dessa avaliação, como eu já havia falado, vai ser avaliado também. Docentes adaptados, como vai ser? Também serão avaliados? Sim, desde que estejam atuando em programas e projetos da pasta ou estejam em funções de equipe gestora. Quem serão esses avaliadores? O que se fala muito. Serão considerados avaliadores os alunos matriculados, professores em exercícios, integrantes do quadro do magistério que fazem parte da equipe gestora. Esses serão os avaliadores. Quanto aos estudantes, se os estudantes não tiverem condições de avaliar, a direção escolar vai ter que justificar, registrar isso, qual o motivo pelo qual esses estudantes não podem avaliar. Mas isso não vai prejudicar o processo de avaliação, conforme está dizendo na resolução. Outro ponto, como será esse processo de avaliação? Serão questionários avaliativos, que serão considerados algumas competências profissionais, competências esperadas de nós que nós já fazemos, Domínio do conhecimento e conteúdo, metodologia, dinâmica e inovadora, gestão de sala de aula, liderança, comunicação clara e objetiva, clima organizacional, compromisso com a aprendizagem, qualidade das aulas, apoio ao desenvolvimento, engajamento, disponibilidade e planejamento das aulas. Como será esse processo? Será regido por essa resolução, mas publicados em portarias, que vai estabelecer as etapas, as pontuações de cada critério, cada item e como será computado. E as regras desse processo? As regras da avaliação que vai ser aplicado junto aos profissionais que estão na escola, independente se é regular ou se é PEI, vai sair também nas portarias. E quais os critérios? Critérios e as escalas serão baseados em portarias, que serão expedidas pela CGRH em conjunto com a COPED, que é a Coordenadoria Pedagógica. Essas portarias poderão indicar excepcionalmente eventual segmento ou tipo de ensino que estarão nesse processo de avaliação. O que é importante aqui a gente salientar? A gente precisa aguardar essas portarias para saber de fato quem será avaliado e como será esse processo passo a passo, a avaliação em âmbito de unidade escolar. Essa avaliação é o diretor que vai consolidar juntamente com a diretoria de ensino. E os diretores serão avaliados? Não. Os diretores não serão avaliados. Também estão tirando o diretor, a torta e a direito das escolas. E os vice-diretores vão ser avaliados? Sim. Tanto os vice-diretores quanto os coordenadores pedagógicos. Quando serão essas avaliações? Serão 2 avaliações durante o ano. A primeira, denominada avaliação de desempenho, diagnóstica, no meio do ano, e a segunda, avaliação de desempenho final, que será aplicada ao final do segundo semestre do ano letivo. E como serão os resultados? Resultados serão consolidados nas 2 fases e serão apresentados ao avaliado de forma clara e objetiva. A gente sabe como funciona. A avaliação será contada como? Será específica e construtiva. 1.
avaliação de desempenho diagnóstica com a finalidade formativa, apoio presencial, elaboração e execução, monitoramento de documentos, participação de reuniões, formações, orientações, alinhamento e planos de aula. 2. Avaliação de desempenho final. Será somativa, ou seja, ela que vai definir a pontuação final dos docentes, dos professores e professoras, levando em consideração a diagnóstica também. Então, vai somar as duas. E o resultado? Conforme a resolução, só fala que será avaliado, né, esse desempenho pelo diretor da escola e fala bastante nas escolas regulares. Quanto à PEI, vai ser assim também? Mais ou menos. Por quê? Porque além dessa avaliação, o professor da PEI pode ser cessado, né? A resolução diz que pode oportunizar a realocação em outra unidade escolar, de PEI, mas no ano passado isso não aconteceu. Os professores ficaram sem escola. E se o profissional não tiver sido bem avaliado na PEI, como foi no ano passado, o que vai acontecer? Bem, novamente, ele não foi avaliado, então ele vai ficar impedido de ser relocado novamente. E aí vai ficar um tempão, não está definido isso na resolução, mas vai ficar um tempão sem poder atuar em PEI novamente. Esse é um grande problema. E tem um monte de questões aí que estão rodando nessa questão dessa resolução e ainda nem saiu a portaria. E quem ficar adido vai receber pela carga horária, né, aquela carga horária pífia, que nós já sabemos qual é. Isso tudo, gente, vai trazer um impacto financeiro muito grande para nós, professores. Essas decisões, elas surtirão seus efeitos na nossa vida funcional, porque nós seremos avaliados no primeiro dia letivo do ano subsequente ao da avaliação serão esses impactos. E as situações omissas serão resolvidas pelo CGRH, pelo COPED. Essa resolução vai entrar em vigor dia 20, né? Entrou. E essa resolução nada mais é, professores e professoras, mais uma forma de perseguição à nossa categoria. Efetivos ficarem adidos, professores categoria F também ficarem sem aulas, professor categoria O terão seus contratos encerrados, teremos muitos problemas com relação a isso. Com exceções dos adidos e encerramentos de contrato, essas coisas, mas poderá ter informação aí nos bastidores que o professor pode ficar impedido de pegar aulas durante um certo tempo. Essas informações, elas são de bastidores, tá? E aí, o que vai acontecer? Eles vão fazer um processo administrativo para desligar nós da carreira? Por fim, nós somos tratados, gente, como bonecos, como fantoches, como se fôssemos inimigos da educação. Então, é muito importante que exista uma mudança nesse sentido. A categoria de professor precisa reagir. A POESP já está se mobilizando em relação a essa trágica resolução. Muitos apoiadores, deputados estaduais e federais também. A POESP está nas escolas.